Fala, piloto! Fala, motociclista! Começa agora mais um programa, ou melhor, o primeiro programa La Moto Road Community aqui na Poa Streaming TV, com o patrocínio de Alltrax, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis, especialmente para quem viaja de moto. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki em Porto Alegre, para Porto Alegre região. Aero Helmets, capacetes de altíssima qualidade, distribuídos por nossos amigos da Sportsco. E Confederação Brasileira de Motociclismo, esse apoio importante da CBM. Eu sou Marcelo Paes e tenho a alegria de informar e confirmar que o podcast La Moto agora está oficialmente integrando a programação do Poa Streaming TV, ou TV, né? Estamos aqui no Brasil, né? Então estaremos aqui quinzenalmente, às quartas-feiras, 18h30, ao vivo e com reprises durante a programação. Mas também continuamos no canal La Moto do YouTube, transmitindo como a gente já fazia antes de integrar a programação aqui do Poa. Bem, hoje eu converso com esta outra lenda do motociclismo brasileiro, sem medir palavras, jornalista, produtor audiovisual, trabalhou em mais de 700 comerciais, curtas para cinema, longas metragens, documentários, muita coisa, um repertório simplesmente incrível e quase indescritível, de tanta coisa bacana, né? Mas talvez mais importante do que tudo isso, ele é o primeiro, né, o pioneiro em programas de motociclismo na televisão brasileira. Ele criou inúmeros programas voltados ao motociclismo e foi o primeiro comentarista de provas de motociclismo, corridas, competições de motociclismo do canal Sport TV, que hoje lidera, é um dos líderes aí de audiência nesse tipo de programação no Brasil. Mas também foi piloto de moto de várias modalidades. João Mendes, é um prazerzaço te receber aqui, bem-vindo ao La Moto Road Community. João. Um alô para todo mundo que está ligado aqui no canal, está ligado aqui no La Moto Road Community. Obrigado, Marcelo Paes, pelas palavras que você fez. No meu livro que eu estou lançando agora, eu escrevi que depois dos depoimentos dos campeões que me mandaram para eu colocar no livro, eu entendi que eu tinha feito muito mais do que eu pensava que tinha feito. E realmente, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu botei no ar, em 1985, o programa Bike Show, e aí começou a minha história. Que legal, que maravilha. Sem dúvida fez muita coisa, João. E isso é muito legal, muito gratificante para todos nós. Hoje em dia, né, 20, 30, 40 anos, não importa, né? Depois do que você começou a fazer, você não parou de fazer, você começou a fazer esse tempo atrás. Hoje a gente colhe frutos e relembra e encontra pessoas, é muito bacana. Eu só queria fazer uma pequena menção aqui. Este é um programa de motociclistas e motociclismo, eu diria assim, né? Porque sem motociclistas não há motociclismo. Então é um programa de gente para gente, de pessoas, né, de talentos, né, de lendas, como a gente estava falando aqui. E esse programa se propõe, eu diria assim, a trazer tudo aquilo que o motociclismo influencia, ajuda e contribui na vida pessoal e profissional desses motociclistas, ou seja, de todos nós, né? Se anda de moto, eu ando de moto. Quem assiste aqui começa a entender, se não é do meio, começa a entender o que a gente quer passar. Então, os protagonistas aqui, João, somos todos nós, né? Você, quem já passou por aqui, Fausto Macieira, Clever Kohlberg, tanta gente que, de certa forma, até um pouquinho anônima, né? Anônima, mas é motociclista, tem as suas experiências, isso é muito bacana. Então, independente do estilo, da modalidade ou da preferência, somos motociclistas e a gente quer contribuir, colaborar para que isso se torne ainda mais forte, mais correto, com uma imagem positiva e tudo mais. João Mendes, vamos começar um papo aqui. Você foi um desbravador, eu diria assim, né? Na comunicação brasileira,
no que diz respeito ao motociclismo. Ou seja, a comunicação brasileira, o jornalismo, a produção audiovisual, que trazia em pauta, ou trazia para a pauta o motociclismo. O que que te deu na cabeça para começar a fazer o que ninguém fazia naquela época, João? Olha, Marcelo, é, eu via na televisão aqui no Rio de Janeiro um programa chamado Realce, que era um programa de surf, windsurf, skate, e eu ficava impressionado. Poxa, por que a gente não tem um programa de motociclismo na televisão brasileira? E eu fui entrar em contato, primeiro com a Record, Bandeirantes, com as emissoras que naquela época, né, anos 80, eu estou falando isso, essas conversas começaram no final de 84. E fui conversar com eles para botar um programa no ar. E na Bandeirantes acharam que eu era meio maluco e tal, mas tudo bem. Aí depois a Record fez uma proposta e a gente botou o Bike Show no ar em janeiro de 1985. E aí as pessoas começaram a ver como o motociclista, como o motociclismo em geral, principalmente nas competições, ele tinha muita riqueza, tinham muitas categorias, tinha a parte de rua também, a gente tinha dica mecânica, a gente botava tudo para o motociclista e também divulgava os pilotos e as competições. Então, o programa cresceu, que ele começou na Record do Rio de Janeiro e depois passou para a Record São Paulo, mas a rede Record era só Rio e São Paulo. E aí eu comecei a fechar com outras emissoras pelo Brasil que eram da Bandeirantes. Então, meu programa era uma produção independente, ia ao ar Rio e São Paulo na Record e em grandes capitais pela Bandeirantes. Depois, no Rio de Janeiro, ele acabou indo para a Bandeirantes também. O cara que achou que eu era maluco recebeu uma instrução lá do superintendente da Bandeirantes, falou assim, ó, a gente vai trazer o programa para cá, o programa faz muito sucesso, a gente vai trazer ele para a Bandeirantes. Mas é assim, foi assim que o meu início na televisão. Na verdade, eu comecei a escrever em 1977, quando inaugurou o Autódromo do Rio, e depois entrei para a televisão em 85 para fazer o bike show. Fiquei meio estigmatizado como o homem do motociclismo na TV, e quando eles abriram a Globosat, o canal se chamava Top Sport. Aí eles me chamaram para ser o comentarista de moto lá do Top Sport, que mudou de nome e virou Sport TV. Em 79, se eu não estou enganado, você editou um tabloide chamado Velocross, é isso? No Rio, né? Ah, isso aí. Eu comecei na imprensa escrita aqui no Rio de Janeiro, num jornal de bairro que fazia muito barulho aqui, que era o Jornal de Ipanema. E o Hélio Fernandes Filho, que comandava a tribuna da imprensa e tinha estudado comigo no colégio, ficou revoltado. Você está no jornal de bairro, não está na tribuna da imprensa, me levou para a tribuna da imprensa. Eu acabei indo parar na. Passei a ser correspondente da revista Duas Rodas no Rio de Janeiro e editei um tabloide que era distribuído no autódromo, que era o Velocross, que mostrava tudo do automobilismo, do motociclismo e era distribuído gratuitamente nas provas do autódromo. E em 79 foi quando começou a Stock Car, começaram outras categorias e a gente deu um impulso também nesse início do automobilismo nessa categoria que hoje é a principal do Brasil, né? Sim, o Stock Car, né? Mas é incrível a visão de futuro, né? Visão de longo prazo do João, porque esse tabloide chamado Velocross, anos depois ele virou o nome de uma categoria de motociclismo, né, João? A gente tem aqui no sul muito forte o Velocross, né? Que é de moto na terra, É, porém não salta, não é motocross, uhum, né? Você não imaginava isso é. também, né? Não, aqui no Rio de Janeiro também o velocross está crescendo bastante. E a ideia do Velocross foi porque o tabloide, na verdade, nasceu por causa do motociclismo, das competições de moto. E eu gostava muito da velocidade do motocross, então ficou o Velocross porque ele mostrava as provas no autódromo e as provas na terra. Por isso saiu o nome Velocross. E depois a categoria, que ficou uma categoria mais rápida do cross, que recebeu esse nome de Velocross, que é o nome que a gente usava lá em 79. É, mas
pioneira aí também nesse sentido aí. Enquanto eu trago aqui, Tavson, bota a primeira foto para nós ali. João, tem umas fotos aqui que você compartilhou comigo que eu queria. Essa primeira Uhum. aqui, né? Você lembra quando é isso? Que ano? E essa moto é uma MX 180, é isso mesmo? Essa moto é uma MX 180. Isso aí, eu corri até 1984 de motocross, né? Por quê? Porque em janeiro de 85 eu botei o programa no ar, aí já ficou difícil de correr. Essa foi uma prova em Niterói, um torneio de Niterói, e com essa moto aí eu acabei conquistando o Festival Brasileiro de Supercross, que aconteceu dentro do pavilhão de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Era um lugar onde aconteciam as feiras. Antes de ter o Rio Centro, todas as grandes feiras do Rio de Janeiro aconteciam dentro do pavilhão de São Cristóvão. E resolveram fazer uma prova lá e eu acabei ganhando. Na verdade, eu ganhei uma categoria 250 nacional, Paulo Monteiro ganhou a 150, até 180, e nas categorias importadas, o Márcio Campos venceu uma categoria e o Luzmar Chaveta Muniz venceu outra. Mas foi um evento muito grande que teve a abertura, foi show do Barão Vermelho com Cazuza. Foi um acontecimento na cidade. Então, Não, se você era um piloto profissional nessa época, como é que era isso nessa época aí? vamos lá. A primeira moto que eu tive foi uma AT3 Yamaha 125, isso em 1975. E com ela eu fiz várias provas, mas eram provas amadoras que a gente fazia numa fazenda aqui na Santa Rosa, onde o pessoal se reunia, eu participava. Só no início dos anos 80 que eu comecei a me dedicar mais ao motocross, e esse ano de 1984, eu tinha praticamente, eu já tinha minha empresa, eu já trabalhava com cinema, mas eu me tornei, eu posso dizer assim, um piloto mais profissional, porque eu tinha um patrocínio de uma concessionária Yamaha, que era a Sincauto, e tinha duas motos para correr, tinha toda a infraestrutura. Eu corria o final de semana, quando terminava, eu passava na concessionária, o vigia recebia as motos, durante a semana eles faziam tudo nas motos, preparavam, e na sexta-feira eu pegava para fazer outra corrida no final de semana. Então, 84 foi o ano que eu deslanchei mesmo, quase que profissionalmente, e, por exemplo, nessa prova no pavilhão de São Cristóvão foi o melhor prêmio já pago aqui no Rio de Janeiro, inclusive era um prêmio maior do que se pagava no Hollywood Motocross. Então, eu ganhava alguns prêmios, no Hollywood Motocross já tinha um prêmio de largada também, mas eu não tinha custo e tinha mais uns patrocinadores, o que me deu uma categoria assim, quase que um profissional. Não tinha um salário, mas eu ganhava alguma coisa dos patrocinadores. Que legal, legal. Mas aí em seguida você acabou assumindo a sua empresa de comunicação, enfim, e aí É, as disputas dentro da pista acabaram não acontecendo mais. Mas a gente sabe, é histórico, né, João, que nessa época importações fechadas de veículos fechadas no Brasil, essa série de dificuldades que a gente conhece, né? Mas e quanto à sua profissão, ao seu trabalho como comunicador, ou jornalista, ou produtor, enfim, né? Assim, equipamentos, câmeras, mesa de edição, enfim, esse tipo de parafernália, equipamento para você poder exercer bem, de uma maneira pioneira, eu insisto em dizer isso. Tinha dificuldade também, uhum. eram só as Globos e Bandeirantes da vida que tinha esse tipo de equipamento, porque aí você também foi um desbravador nesse sentido, né? Você era independente, né? É verdade. O que acontece? Naquela época, só as emissoras de televisão tinham os equipamentos profissionais e fora das emissoras tinham, a gente contava nos dedos de uma mão, produtoras que faziam comercial que tinham câmera ou agências internacionais de notícias que tinham uma câmera aqui no Rio de Janeiro para fazer a cobertura do Brasil inteiro, né? Então, eu tinha umas amigas que foram me visitar
e uma delas trabalhava numa agência dessas, a United Press International Television News. E eles tinham uma câmera que de vez em quando sobrava. E aí eu alugava essa câmera para fazer as minhas matérias, alugava a edição deles, e era um meio sufoco, porque para eu pagar pouco, eu falava assim, ó, quando a edição aí de vocês liberar, eu fico aqui sentado. Quando liberar, eu entro, mas eu quero pagar barato, eu vou cumprir o horário que sobrar de vocês. Aí, às vezes, eu normalmente entrava de madrugada, às vezes teve uma vez que eu estava entrando, já era 1, 2 horas da manhã, quando eu fui entrar, os caras entraram para editar um videoclipe do Chico Buarque para passar no Fantástico e pô, de uma terceirização do material da gravadora com essa produtora. E aí eu fui entrar às 6 horas da manhã, era muito loucura. E aí eu comecei numa produtora, a editar numa produtora, era muita loucura. Descobri uma outra que tinha 2 ilhas de edição. Aí eu fui para essa produtora, em 3 meses eu vi que eu precisava ter o meu equipamento. Até porque uma vez quase eu não tive programa, porque descobriram a ossada do carrasco nazista, o Joseph Mengele, descobriram em São Paulo. E todas as agências estrangeiras pegaram as câmeras e foram para São Paulo para esperar a hora que eles iam abrir lá o túmulo para conferir se a ossada era do Joseph Mengele. E eu, no Rio de Janeiro, sem câmera para fazer o meu programa. Pelo menos eles abriram o túmulo lá a tempo das câmeras voltarem e eu alugar uma câmera para fazer o meu programa naquela semana. Mas eu achei que não ia botar programa no ar sem câmera. E aí eu falei assim, não, eu tenho que investir, eu vou me virar, eu vou me matar, vou arrumar uma câmera. Depois eu comecei a montar uma ilha, comecei a comprar os VTs, sabe? Eu sempre investi muito. Eu alugava uma casa onde era a minha produtora, tinha um quintal, eu subi uma obra lá, fiz um estúdio pequeno e fui embora. Eu fui investindo, fui fazendo e fui embora. Que legal, muitas histórias além que vão muito além do motociclismo, muito além do É. jornalismo, né, João? Isso é muito legal, né? E a gente sabe também que nessa época aí, anos 80, enfim, já comentamos aqui, ser piloto no Brasil, eu diria assim, era quase que um heroísmo, né? Você não tinha salários, né? Você não tinha equipamento, você era uma luta diária, né? Você consegue fazer essa correlação entre pilotos, especialmente pilotos de moto no Brasil nessa época, e você como um empreendedor, desbravador, como a gente comentou, era muito Uhum. parecido? Talvez por ser o piloto naquela época muito amador, muito de correr no amor, na paixão, talvez por causa disso eu tenha chegado onde eu cheguei. Porque a minha ideia de entrar na imprensa foi para divulgar os meus amigos, as pessoas que corriam, que eram próximas a mim, e eu via que eles estavam andando, estavam ganhando, estavam se matando e não saía nada. Então, eu entrei na imprensa para divulgar o motociclismo, para dar força para a área do esporte. E é evidente, aí você acaba também cobrindo a indústria, acaba cobrindo, fazendo a parte de produto. Mas naquela época era muito difícil o lançamento de moto. Lançava uma moto de 6 em 6 meses, não, sabe? A indústria nacional estava começando e fornecedores praticamente não existia. Hoje você tem fornecedor de peça, de todas as peças, você tem fornecedor do vestuário, muitas fábricas, sabe, de capacete, até, por exemplo, a Pius começou quando eu comecei também, lá em 1985, tal, foi que a Pius começou. Então, foi o início de muita gente no mercado de moto e e num mercado que, por exemplo, você vê, esse ano estão dizendo que vão vender 2 milhões de motocicletas. Naquela época vendia 50 mil, sabe? Então era um outro mundo. O pessoal que andava, que acelerava, era no amor, era na paixão mesmo. Todo mundo juntava um dinheirinho.
equipe para correr 24 horas de Interlagos em São Paulo, e aí as coisas começaram a melhorar, porque quando o Bike Show entrou no ar, começou a dar uma visibilidade, e passar na televisão era uma coisa importantíssima num momento em que só existiam 6 canais de televisão, não existia internet e praticamente as emissoras grandes não tinham nenhum programa para o jovem. Eu tenho matéria do Jornal do Brasil aqui falando o que, que o jovem assiste. O jovem assiste o Realce, que passava o surf, né? O windsurf, skate, o bike show, que mostrava o motociclismo, tem um programa de o BB Vídeo, que era um programa de videoclipe. As emissoras grandes não produziam depois. A Globo depois entrou com Juba e Lula para tentar atrair o jovem ali, um negócio meio aventura e tal, mas eles não tinham. A própria Manchete inventou o programa Choque, que na verdade seria uma iniciativa de botar na Manchete o meu programa, o Realce e o BB Vídeo, e aí a Manchete resolveu fazer por conta própria, em vez de contratar as pessoas que estavam fazendo televisão na época legal, resolveu fazer por conta própria e botou até a Angélica no início de carreira, apresentou, foi, mas não deu certo, não. Mas é isso, aquela época era uma época de muito. O cara tinha que ser guerreiro mesmo, era no amor, era na paixão, era gastando o seu próprio dinheiro praticamente. E hoje não, hoje são várias categorias, provas transmitidas pela televisão, muitos fornecedores, muitas empresas. Hoje tem também as leis de incentivo ao esporte, nada disso existia naquela época. Mas esse é o custo, talvez, né? Não é o ônus, né? Mas o custo de você começar algo que ninguém fez ainda, né? Isso reverbera tanto que hoje nós estamos conversando aqui, né, João? O João acabou de lançar um livro e ele vai falar um pouquinho mais depois, né, João? Mas um livro que conta isso, né? E eu achei muito legal o nome, né, a marca do livro que mistura o nome do João com o nome do primeiro programa. Isso eu achei sensacional. Vamos falar agora então. João Bike Show Mendes, né? Sensacional. Como é que vê essa possibilidade, João, de reunir tudo isso num livro? Vamos lá. Eu, na verdade, quando chegou a pandemia, eu comecei a botar as minhas histórias no papel, porque muita gente falava comigo assim, João, você não tem o direito de ficar com essas histórias só para você. E eu comecei a escrever um momento muito difícil da pandemia, porque eu perdi muitos conhecidos, eu conheci muita gente ao longo da vida, por causa da minha produtora, eu fiz o programa Bike Show, mas depois o pessoal começou a me chamar para gravar provas de surf, windsurf, skate, voo livre. Eu gravei tudo quanto é esporte na minha vida, que eu fui obrigado até a botar no ar um programa chamado Mil Esportes na Record, naquela época. E por causa disso, eu tinha muita história ligada ao motociclismo. E eu comecei a botá-las no papel. Encontrei o Carlonzinho Coachman, lá do Centro Cultural Movimento, do Moto Story, da cidade de Socorro, quando eu fui lá numa exposição que ele fez, e, e falei que estava escrevendo um livro, ele estava editando um outro livro também, sobre a história do motociclismo no Brasil. E aí ele falou assim: Poxa, vamos editar por aqui. Entrou na Lei de Incentivo à Cultura, a Yamaha patrocinou, e depois disso eu finalizei o texto e comecei a pesquisar imagens, né? Então o livro tem mais de 500 fotos e tem 60 QR Codes que você vai ver corridas dos campeões que estão ali, que eu narro, que eu falo, que deram depoimento para mim, e você pode ver o vídeo. E histórias curiosas também que foram acontecendo ao longo dessa minha história no motociclismo, né? Porque quando eu botei o Bike Show no ar, não existia internet, as pessoas sabiam, escutavam, né? E a fama andava, né? E a minha fama de trabalhar com motociclismo, com por ser o nome do programa ser Bike Show e eu também mostrar bicicross e outras mountain bike no programa, chegou em São Paulo
numa agência de publicidade que o fera para fazer vídeo de bicicleta era um tal de João Mendes no Rio de Janeiro. E aí essa agência tinha que fazer um comercial e ligou para mim e falou assim: olha, a gente quer um orçamento para você produzir e dirigir um comercial com um jogador de futebol aí, mas ele só tem um dia que ele vai viajar, tem que tudo ser produzido num dia, você gravar num dia, e depois ele vai embora e você fica editando e tal. Eu falei, eu dei um valor, e depois que eu dei esse valor, eles fecharam comigo, e depois que eles fecharam comigo, eles falaram que o protagonista ia ser o Pelé. Aí eu fiz o comercial da Monarch Barra Circular com o Pelé para a Copa de 1986. E quando eu arrumei um campo de futebol lindo, né, de um condomínio para gravar com o Pelé, e o pessoal da agência de São Paulo foi lá ver a gravação, né? E quando chegaram lá, perguntaram quem é o João Mendes, quem é o diretor, o João Mendes? Aí, pô, aquele cara ali, aquele moleque, é aquele moleque que está dirigindo aí, o Pelé que está mandando. Aí foi super legal o comercial, deu muito certo e, e a Monarch sempre agradeceu por ter feito esse comercial com o Pelé. E o Pelé também, eu botei ele para repetir várias vezes, que o Pelé tinha fama de não saber falar direito. Imagina o Pelé num comercial com várias frases. O comercial é ele falando de ponta a ponta. E eu mandava ele repetir em várias velocidades, porque depois eu tinha que encaixar isso tudo em 30 segundos. Mas aí ele já estava lá em Nova York, né? Então eu fiz esse comercial e você no livro você entra no QR Code, você vê o comercial e eu contando a história também. Que legal, que Muita bacana. coisa aconteceu por causa do Bike Show. Muita coisa. A gente respinga ainda hoje na gente isso aí, né? Você falou que esse era o comercial da Monarch, certo? É? Uhum. Bicicleta, né? Porque o É, Pelé também estreou comercial de moto, da Honda, CG 125, me lembro disso. É. é, Esse não é. foi contigo, né? Esse não foi contigo. Mas assim, assim, acho que seria legal também a gente trazer aqui na conversa, João. Tem muita história, a gente não vai ter tempo para falar tanta coisa, infelizmente, mas a gente vai tentar tocar em alguns pontos aqui. Legal que você está trazendo de memória algumas coisas que se encaixam aqui. Acho que é bem esse o espírito mesmo que a gente quer passar aqui, né? Mas, assim, e hoje em dia, você considera que o Brasil ainda é, hoje em dia, um país de oportunidades? Mas, assim, olha para essa sua história, né? Hoje a gente tem Uhum. tecnologia que não tinha naquela época, enfim, tem tanta coisa que não existia, mas você acha que ainda é um país de oportunidade? Você faria algo muito parecido hoje em dia de novo, João? Você não está na televisão ou por que que você não volta para a televisão? O que acontece é que o mundo mudou e o Brasil mudou junto com o mundo. Como eu falei antes, naquela época tinham 6 canais de televisão e não tinha internet e não tinha nada para o jovem praticamente assistir, e a gente conseguiu concentrar uma massa muito grande curtindo. Eu tenho matérias que diziam assim: pesquisa, o que que o brasileiro mais. O esporte, primeiro, futebol, segundo, motocross, terceiro, vôlei. Isso nos anos 80, com o programa no ar. Hoje, a mídia está tão pulverizada, mas tão pulverizada, Festival Interlagos lá, a moto. Tinham mais de 250 pessoas cadastradas como imprensa, fazendo vídeo, fazendo foto, fazendo texto. O que, que acontece? Tem tanta gente produzindo, tem tanto canal, você não sabe nem onde está passando. Você sabe que todas as corridas estão sendo transmitidas, todos os campeonatos, mas a gente não sabe nem onde é que está passando. Ah, tem uma que está no Band Esporte. Mas como eu não assisto o Band Esporte, eu não sei se ela vai, quando ela vai passar, tá entendendo? O que acontece é isso. A outra coisa é que com tanto influenciador, com tanto jornalista, com tanto canal do YouTube, todo mundo vai procurar patrocínio nas, nos mesmos lugares de sempre. São as marcas que fazem motos, são os fornecedores de peça, são as petrolíferas, quer dizer, todo mundo buscando. E
como pulverizou, tem muita gente que cada um tem seu preço, e hoje você vê que é muito difícil. Antigamente você, os, as motos e os carros, quando eram lançados, entravam uma mídia forte na televisão. Hoje, toda hora lança uma moto nova, não entra mídia na televisão, porque o valor para pagar um comercial na televisão, 600, 800, R$ 1.000, você coloca em tanto canal de YouTube, em tanto influência, em tanta gente, que não vale a pena você botar mais comercial na televisão. Tirando a transmissão do Mundial de Moto, que a Yamaha acho que está patrocinando, né? Você não é difícil você ver comercial na televisão porque a mídia ficou muito pulverizada, com preços de todos os tamanhos. Ah, tem um cara que fala para 50 mil, dá R$ 500 para ele, o outro fala para 100 mil, dá 1.000. Quer dizer, tá tudo pulverizado, tem muita gente, e eu acho que ninguém consegue uma visibilidade como a gente conseguiu nos anos 80. Isso aí você considera que foi uma aventura sua, João? Porque sabe, você fazia isso e não sabia onde é que ia chegar, né? Foi uma aventura, assim? Sim, foi uma aventura porque eu, em 1982, eu estava me formando em arquitetura, eu sou arquiteto, não pratico. Mas eu estava me formando em arquitetura e eu achava que o mercado ia ficar muito difícil. E o meu pai veio do cinema. Meu pai já tinha tido uma produtora, depois ele trabalhou numa outra produtora grande, mas ele falou que nesse meio só tinha maluco e resolveu parar, cansou. E eu falei, pai, olha, eu acho que a arquitetura está meio difícil. Vamos fazer uma produção, eu e você, a gente faz uma produtora, você tem a técnica, você tem o conhecimento e eu aturo os malucos. Aí a gente acabou montando uma produtora para fazer efeitos especiais de cinema. E começamos a trabalhar fazendo os letreiros de longas-metragem, o pack shot, que é aquela vinheta de encerramento dos comerciais. A gente começou a trabalhar e começou a dar dinheiro, porque só tinham, tirando a Globo aqui no Rio de Janeiro, tinha umas 3 empresas que tinham um equipamento que a gente conseguiu colocar na nossa produtora. Então a gente começou a ganhar dinheiro. Quando chegou em 85, ali o final de 84, já estava dando para respirar. Eu falei, pai, vamos entrar na área do vídeo? Ele falou, mete bronca, filho, mete bronca. Foi um negócio pioneiro? Foi. Eu tinha que chegar na emissora, vou dar um exemplo assim, eu tinha que chegar na emissora hoje com 100 mil de patrocínio. Eu cheguei com 10 mil e falei assim, olha, só tem 10 mil, mas bota no ar que a gente vai atrás. E eles acreditaram e a gente ficou durante todos esses anos que eu fiquei no ar, até o final de 89, a gente tinha patrocínios todos multinacionais. Tinha muita loja nacional, evidente, o comércio, mas tinha Yamaha, Honda, Coca-Cola, Marlboro, Souza Cruz, tinha Hollywood, Castrol. Eram só empresas multinacionais que bancavam o programa. E por isso ele foi um sucesso, porque ele era feito como se tivesse sendo exibido para o mundo inteiro, não só para aqui, para o Rio de Janeiro no início e para o resto do Brasil. E você vê que vários vídeos, várias corridas estão aí hoje aí no YouTube, as imagens estão sendo aproveitadas pela série Lendas do Motocross, feito pela Café Preto lá de Santa Catarina, que fez a primeira série usando muito material meu para ilustrar. Foi ao ar no Band Esporte, agora está no YouTube, e eles já estão fazendo a segunda série também entram imagens minhas, e você vê a narração das corridas, era um negócio que a gente tinha que imaginar como um arcaico, mas até hoje está valendo, está dando certo, e eu fico contente até de muitos profissionais terem me visto na televisão e falado, ó, pô, é isso que eu quero ser, e estão aí também fazendo sucesso. Para mim é uma alegria muito grande. Maravilha. Vamos passar umas fotos aqui. Tavinho, passa aí, acho que é a segunda foto, né? A partir dali que você não colocou ainda. É icônica. Aqui você tá com outra lenda, né? Alexandre É, Barros, de preto ali, né? Melhor piloto
de motociclismo que o Brasil já produziu, né? Você lembra quando é que foi isso, João? Essa foto aí foi quando a gente gravou um programa especial entrevistando o Alexandre Barros para o Sport TV. Era eu e o Fausto Macieira comigo aí. A gente entrevistou. Esse capacete aí foi usado pelo Alexandre Barros na temporada de 98, acho que foi 98, e ele me deu de presente. Inclusive tem até o selo da vistoria da FIM, é um capacete que ele usou nas corridas. Mas ele deu um passarinho, acertou ali, que rachou um pouquinho, e aí ele tirou e me deu. Bota outra foto ali. Essa aqui eu acho que é bem legal. Você vai falar de algumas pessoas ou uma pessoa que é conhecida, né? Ah, Quem é que tá ali com o microfone é, perto da boca? isso aí, quem está com o microfone ali é o Sérgio Maurício, que faz a Fórmula 1 hoje, e eu fazia a dupla com o Sérgio Maurício nas transmissões do Mundial de Moto, na época que o Alexandre corria. Então, era eu e o Sérgio Maurício. E aí, isso era no Sport TV. E essa foto foi na cabine do Rio de Janeiro, num GP Rio, que a gente convidou esse que está aí no centro, José Xavier Neto, o Birigui, que correu de moto velocidade aqui no Brasil, correu na Europa também. O Birigui ficou com a gente na cabine para fazer comentários. E nessa época, era uma época, até nessa época, apesar de Sport TV, foi uma época difícil, porque não existiam as informações que hoje tem. Você, na cabine hoje do Sport TV, você tem monitores com a internet, com todas as informações que vêm lá da Dorna, lá do Mundial de Moto, e nessa época não tinha nada. Nessa época era gente ali narrando o que a gente via na televisão, aí no, por acaso a gente está aí no autódromo, mas a gente fica vendo o monitor, e o Alexandre Barros, às vezes, ia lá para trás, a gente não sabia, porque ele não aparecia na transmissão, a gente não sabia se ele estava correndo, se ele tinha caído, o que, que tinha acontecido, e a gente tinha que se desdobrar para fazer uma transmissão sem ter as informações que hoje todo mundo tem nas cabines. Tem duas próximas fotos aqui que queria que você comentasse também. Eu andei conversando com o Clever Kohlberg, né? Um outro pioneiro brasileiro, ele e o André, os primeiros que levaram o Brasil, né, nas competições internacionais Uhum. de off-road, de motocicleta, né, o Rally Dakar, desde 88. Ele conta histórias sensacionais também. Comentei com ele que ia bater um papo contigo, e ele foi nosso chefe de equipe. Então, bota essas duas fotos aqui, pode ser uma depois da outra. E você vai. Aí, ó. Isso é em Paris. Que ano é isso na largada do Paris-Dakar, João? Essa foto é de 1994, quando teve a edição do Paris, foi Paris, Dakar, Paris. Foi uma edição muito louca, porque a gente largou em Paris, a gente foi a Dakar e a gente voltou a Paris, porque eles queriam fazer a chegada na Euro Disney, que tinha inaugurado. Eu estou aí com o Luizão Azevedo, que pilotava a picape de apoio. Eu, na verdade, eu fui como copiloto e eu fazia a navegação, quando chegava nos acampamentos, eu fazia os flashes para televisão, fazia vídeo, eu fazia tudo para mídia, tá entendendo? E disparava, fazia vídeo, botava no avião, o avião levava para a França, né, lá da África, e distribuía, o pessoal aqui no Brasil chegava, distribuía, era muito rudimentar. Hoje é tudo muito fácil, tudo no telefone de satélite, hoje é muito mole, mas naquela época era uma dificuldade, e esse aí foi o último ano que, que a Shell patrocinou, porque depois entrou a Petrobras como patrocinadora. E eu fui, eles me chamaram para entrar na equipe, porque quando eles resolveram correr o Dakar, todo mundo achou também que eles eram malucos, e eu falei assim: não, cara, vamos divulgar. Eles vieram treinar aqui em Arraial do Cabo, que tem umas dunas. Eu fui lá fazer programa com eles, botei eles no estúdio, fiz entrevista, fiz
eu divulguei o que eu pude divulgar. E quando a equipe cresceu, ele falou assim, João, agora você vai junto com a gente. E eu fui, eu tinha uma câmera profissional que ficava num compartimento no meio, no console do carro, entre eu e o Luizão, tinha uma câmera profissional Betacam, e eu fazia imagem o tempo inteiro e mandava aqui para o Brasil, e texto, e foto, e flash para televisão, era uma correria. Essa Isso aí segunda também, foto. essa foi uma foto é. Essa saiu na revista Caras. É a gente em Paris, antes da largada, que a Caras quis fazer uma foto com a gente. Estou eu aí na esquerda, depois o Kleber, o André Azevedo e o Luizão Azevedo, que é primo do André. E o Luizão Azevedo também é piloto, depois ele correu várias vezes o Dakar, e ele também é mecânico, então a gente fez uma dupla sensacional, foi fabuloso. A gente fez em 1994, como eu falei, saiu de Paris, foi a Dakar e voltou a Paris, e a gente fez em 95 também, que a largada simbólica foi em Paris, a largada oficial foi em Granada, na Espanha, e a gente foi até Dakar e terminou em Dakar. Legal. Você participou duas vezes, então, né? Foi no Dakar duas vezes, é isso? Duas vezes. Legal. Duas vezes. Bacana. Olha, não é todo mundo, pouca gente nesse planeta, né? Participa ou participou uma ou duas vezes do Paris-Dakar. Mas, assim, histórias sensacionais. Tem mais uma que eu quero colocar ainda, que é uma outra modalidade. O João aqui pilotando, é aquela que é a próxima, Davison. Olha aí, ó. RD 350. Cara, isso aí tem história também, hein, João? Marcelo, você sabe que depois que eu botei o programa no ar, eu não tinha mais preparação para andar no motocross. E a Copa RD Marlboro 350, Yamaha 350, né? Era a principal categoria do país. Os melhores pilotos do Brasil corriam nessa categoria, que era só vedada a participação do Antônio Jorge Neto, que corria lá nos Estados Unidos, o Marco Greco, que corria o Mundial, e o Birigui corria também na Europa e tal. Então, os maiores pilotos do Brasil corriam e eu falei assim, peraí, dá para eu correr. Eu já fui, em 81, eu fui vice-campeão carioca de estreantes, com CB 400. E eu falei assim, peraí, eu vou correr, e montei uma equipe, tinha patrocínio da Headley da Headley do Cantão, da Tucari Yamaha, né? Empresas que me patrocinavam no programa. Eu tinha um patrocínio também da Panam, porque eu fazia muita viagem até para o exterior, e a Panam era meu patrocinador. Aí eu fui correr, essa foto foi em Jacarepaguá, eu estava, na verdade, apareciam quase 70 pilotos para correr, mas só podiam largar 45. E aí eles faziam uma prova qualificatória, eu fiquei entre os 45, estava ali brigando com o Cabelinho ali pela 18ª, 19ª posição, e acabei caindo numa curva que deixaram o óleo lá cair. Aí eu caí, mas já tinha o Eduardo Louro Cainado, já tinha caído antes também, e a gente viu que tinha óleo na curva. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu também fiz provas com essa Yamaha, eu fiz prova do brasileiro, eu me diverti. Na verdade, eu me diverti, fiquei lá de franco atirador para ver o que é que acontecia e me diverti bastante. Ah, que legal, isso que a gente quer, né? João, a gente tá finalizando aqui, tá? Mas eu queria trazer um outro ponto para você, que é o seguinte, assim, na sua opinião, né, com toda a sua experiência, essa trajetória fantástica, né? O que que você acha que falta no Brasil para que tenhamos um mercado mais pujante? Eu sei que estamos batendo recorde de vendas de moto agora, mas ainda comparando com outros mercados, nós não somos um mercado maduro ainda e tal, né? Mas para termos um mercado mais de motos, e não só motos, né? Motos, equipamentos, tudo que faz sentido aí, mais pujante, mais pilotos de moto competindo internacionalmente. Falta o quê? Falta profissionalismo, João? Falta arriscar mais como você arriscou? O que que falta? Olha, Marcelo, é difícil falar, porque, na verdade, a gente está num país que tem altos e baixos, é, crise financeira de um lado, sabe, a gente nunca tem muita certeza do que vai acontecer,
e os investimentos, as empresas ficam até com receio de fazer alguns investimentos a longo prazo. Eu me lembro quando eu fui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para Daytona, que eu vi Daytona uma meca de todas as categorias disputando, com trocentos pilotos, todo mundo patrocinado, um negócio de louco. Eu falei, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Mas aqui fica difícil. Aqui você precisa de lei de incentivo para conseguir um patrocínio mega, para ter uma estrutura legal. É difícil as pessoas terem um retorno. Quer dizer, eu estou falando do piloto, né? Conseguir ter um retorno financeiro, tá entendendo? Que ele merece, porque é difícil arrumar um patrocínio, porque o país também. Você abre a televisão, está falando que o país está devendo, o país está em crise, que o dólar vai para cá, vai para lá, e a gente fala assim, pô, aí fica difícil você crescer numa estrutura dessa. Eu vejo a Itália, que sempre foi um país muito do motociclismo, e eu fico impressionado, porque lá eles têm uma época que é um gelo danado do inverno, Itália, França, e o motociclismo lá é acelerado, é um negócio que tem muita empresa de acessório, o pessoal fazendo de tudo e, e investindo também, porque lá eu acho que é a cultura, né? Eles investem mais no esporte consequentemente, eles têm resultado, senão não investiriam como eles investem, né? E aqui não é tão assim, aqui, sabe, você vê o seguinte, aqui no Brasil a gente tem a cultura do futebol, você abre um programa de esporte, só fala de futebol, só fala de futebol. Se tiver o Mundial de Moto no Brasil, a empresa, a TV oficial vai fazer matéria. As outras quase que ignoram. É um absurdo. Você não, você pega um programa de meia hora na hora do almoço para falar de esporte, só fala de futebol. Ah, mas teve uma tenista que venceu todo mundo lá fora. Aí 30 segundos para falar daquela tenista. Ah, mas teve um cara que venceu, não sei onde. Melhorou até um pouco mais, porque algumas emissoras fazem eventos promocionais. Por exemplo, a Globo faz muito evento promocional de skate, então ela dá muito espaço para o skate, porque os eventos de skate estão na mão dela, tá entendendo? Mas as outras não falam nada de skate. E no motociclismo é isso, tem campeonatos maravilhosos, disputas fabulosas, mas não entra no noticiário. Deveria entrar no noticiário. Eu fazia um programa de esporte chamado Mil Esporte, que eu botava até tiro prático, eu botava todas as modalidades. E o esporte na televisão é muito futebol. Se o Brasil se desse ao trabalho de cobrir outras modalidades, não só o motociclismo, mas tem muita coisa boa que acontece aí que você nem sabe o que está acontecendo. João, estamos precisando de mais Joões Mendes nesse Brasil para que a gente possa ter resultados diferentes do que a gente tem. Mas bom, a gente precisa finalizar aqui, né? Infelizmente, mas assim, foi sensacional bater esse papo contigo. E como eu tenho dito com todos com quem eu converso aqui, as portas estão abertas, a gente pode voltar, combinar uma outra conversa dessas, falar o que não falamos, tá? Uhum. Mas assim, deixa um recadinho. Onde é que o pessoal pode encontrar o teu livro? Em 10 segundinhos. Olha só, vamos lá. A gente lançou o livro agora, né? Teve um lançamento em São Paulo, foi um lançamento pequeno, né? Para patrocinadores e tal, alguns convidados. Depois eu fiz um lançamento aqui no Rio de Janeiro que me surpreendeu, apareceram mais de 300 pessoas, foi muito legal. Nesta quinta-feira eu faço outro lançamento aqui no Rio de Janeiro, porque muita gente não pôde ir, então um bar conhecido aqui da Praia da Barra, o Conversa Fiada, me chamou para fazer lá, falou, não, a gente dá um chopp de graça, a gente dá um salgadinho e tal, vem para cá, e eu estou fazendo um novo lançamento aqui, e a gente vai fazer mais um lançamento em São Paulo também, mais grandioso, e fizemos o lançamento em Socorro, lá no Centro Cultural Movimento, do Moto Story, que foi meu parceiro nessa produção. O que acontece? A gente está vendo uma plataforma para botar o livro à venda. Então, por exemplo, lá no Centro Cultural Movimento de Socorro está à venda, em São Paulo, na Livraria do Farol Santander,
e aqui no Rio de Janeiro, na livraria do Teatro Fashion Mall, no Shopping São Conrado Fashion Mall, mas a gente está vendo uma plataforma, de repente, aí um Mercado Livre, para a gente poder vender para todo o Brasil e ficar mais fácil de anunciar. Porque no Mercado Livre tem muita gente que tem já o frete pago, porque tem movimento, fica mais fácil do que a gente vender o livro um a um, botando num correio, alguma coisa assim. Mas a gente está se estruturando para isso, em breve a gente vai divulgar. Tá, joia. Acho que para mais informações, vocês estão vendo ali o @João Mendes Pro. Acho que dá para fazer um contato direto, né, João? Gente, a gente agradece aqui Uhum. ao João imensamente, imensamente. João, estamos super à disposição. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo e muito obrigado por essa história no motociclismo, na comunicação brasileira, né, impulsionando o motociclismo de várias modalidades. Isso sempre foi muito legal e particularmente eu sempre enxerguei isso, né, com muita gratidão. Então, obrigado. A gente volta a falar. Pessoal, curte aí, né? Acompanha, divulga esse programa porque a gente só está começando. Valeu, João. Obrigado. Um abraço, pessoal.